Pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma aula aqui do seu professor Moquinha. Hoje nós passamos já pelaquela parte de PA, progressões aritméticas. Agora a gente vem para a parte de PG, as progressões geométricas. Então você vai ver que a gente vai seguir o mesmíssimo roteiro que eu usei para PA, praticamente exercícios usando a mesma ideia, na mesma ordem, na mesma sequência. Você vai ver que o roteiro é muito parecido. Você só vai ter que entender a diferença fundamental da PA para PG. Tendo isso em mente, você vai ver que é tudo igualzinho, a forma que você tem que raciocinar, se comportar diante de cada situação. Tá? Então vai ser, quando você pegar o jeitinho, você vai ver que as duas matérias é como se fosse uma só. Então vamos lá, progressão geométrica. O que eu tinha falado lá na progressão aritmética? Era uma sequência de números, onde a diferença entre dois termos seguidos era sempre constante. Agora não é a diferença, agora vai ser a divisão, Ao invés de você caminhar, escrever os números numa PA somando sempre o mesmo valor, ou subtraindo sempre o mesmo valor, a gente avança na PG agora multiplicando sempre o mesmo valor. Então você tem aí, 3, 6, 12, 24, 48, 96, isso aqui é uma PG. Você vê que os números estão sempre, por exemplo, dobrando, certo? Então, vai ser uma PG, onde o primeiro termo aqui, de novo, aqui você tem o A1, A2, A3, A4, por aí vai. Então, nesta PG aqui, eu tenho que o A1 vale 3. Porque eu estou vendo aqui que o primeiro termo é 3. E a razão, igual a PA tinha uma razão, a razão aqui é 2. Porque eu estou vendo que um número, para ir de um número para o outro, eu estou multiplicando por 2. Ah, mas de onde você tirou 2? Porque eu não sou burro. 3 vezes 2 que dá 6, é 6 vezes 2 que dá 12, mas igual eu falei, você tem que formalizar uma conta na sua cabeça para sair essa razão 2. Qual que é a conta que você faz? Você divide um número qualquer pelo que vem logo antes dele. Então, se você pega aqui, por exemplo, 48 dividido pelo 24, dá 2. Se você pega o 12 dividido pelo 6, dá 2. Por mais que pareça óbvio, mas você tem que formalizar qual é a conta que dá esse 2 para o dia que for uma coisa mais difícil você fazer, do mesmo jeito, como eu já sempre falei, bati nessa tecla quando a gente começou a PA. E então, seguindo o mesmo roteiro, primeiro a gente aprende a parte do termo geral, E aí, seguindo a mesma estratégia, eu vou fingir que isso aqui é como se fosse um joguinho de tabuleiro, daqueles bem bobinho, que você tem lá a sua trilha lá, cheia de quadradinhos. Black Friday tá chegando aí, cheio de joguinho de tabuleiro bacana, tá? Qualquer coisa, dou dicas. Então, você tem aí aquelas casinhas, E aí você está jogando aquele joguinho simples que você tá numa casinha, você rola o dado, o número que sair é o tanto de casinho que você anda para frente, E aí, comparando então os termos de uma PG como se fossem as casinhas de um tabuleiro, aí você pode pensar assim, por exemplo, como é que eu chego na sexta casa do tabuleiro? Olha essa equação que está escrita aqui, é como se fosse assim, como é que eu chego na sexta casa do tabuleiro saindo da segunda casa do tabuleiro? Então, se você tá na casa, se você quer chegar na casa número 6 e você está na casa número 2, você tem que dar quantos passos para frente? Eu tenho que dar 4 passos para frente. Só que na PA, quando você dava 4 passos para frente, você fazia isso somando a razão. Então você fazia mais R, mais R, mais R, mais R. Então mais 4R. Aqui é multiplicando a razão. Só cuidado para você não achar assim, então é vezes 4Q. Não, não é vezes 4Q. Você vai multiplicar a razão para andar para frente. Então é vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Então vezes a razão elevado a 4. Tá? Dessa vez a gente chama a razão de Q ao invés de chamar a razão de R, tá? Talvez aí porque para você descobrir a razão você divide dois números seguidos e o resultado dessa divisão é a razão, E o resultado da divisão é o quociente. Talvez seja isso, tá?
E só para formalizar, mas como é que você sabe que você tem que dar 4 passos para frente quando você quer chegar na sexta casa saindo da casa 2? Porque eu não sou burro, né? Porque 2 mais 4 dá 6. Não, mas você tem que gerar na sua cabeça uma conta que dê esse 4. Então esse 4 vem da diferença entre o primeiro e o segundo índice aqui, ó, 6 menos 2, 4. Tá? Então vamos fazer de novo. Como é que você chegaria na 8ª casa do tabuleiro se você está na 5ª casa do tabuleiro? Né? Então, para chegar no A8, saindo, por exemplo, do A5, eu tenho que dar 3 passos para frente. Então, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Então, vezes Q ao cubo. De novo, perceba que esse 3 vem da diferença de 8 menos 5. É sempre o termo de onde você quer chegar, menos o termo de onde você vai sair. Certo? Então, tá vendo? Eu estou falando do mesmo jeito do vídeo que eu falei na PA. A única diferença que vai ter dessa aula para a aula antiga é que quando eu falava em dar passos para frente, isso era feito somando a razão. Agora, quando eu falo para você que eu vou dar passos para frente, isso é feito multiplicando a razão. Tá? E aí, do mesmo jeito, também eu vou te colocar aqueles casos mais diferentes. Por exemplo, como é que eu chego na 4ª casa do tabuleiro se eu já estou na 10ª? Pô, aí tem que andar para trás? Tem que andar para trás. Como é que você andaria para trás lá na PA? Você subtrai a razão. Então, como é que você vai andar para trás na PG? Você divide pela razão, né? Eu tenho que dividir pela razão 6 vezes. Então, divide por quê? Divide por quê? Divide por quê? Então, divide por quê elevado a 6. Moca, mas aí parece que ficou diferente o jeitão, né? Não, o jeitão é o mesmo. Porque se você quisesse ter decorado que é só você multiplicar pela razão elevado ao primeiro menos o segundo índice, então você faria vezes Q elevado a 4 menos 10. Isso daria vezes Q elevado a menos 6. Só que Q elevado a menos 6, expoente negativo, é a mesma coisa de você deixar o expoente positivo e jogar o Q lá para baixo. Então dá no mesmo. Dá no mesmo. Essa escrita aqui é a mesma escrita dessa aqui, ó. Chegar na 4ª casa do tabuleiro, você sai da 10ª e multiplica pela razão elevada a menos 6. Porque esse menos 6 vem de 4 menos 10. Só que fica estranho pensar assim, né? É mais legalzinho a gente pensar desse jeito aqui. Você quer andar para trás, você divide pela razão. Se quer andar para frente, você multiplica pela razão. Embora dá no mesmo, tá bom? Então, pensando assim, agora eu estou pronto para tentar fazer uma coisa um pouco mais generalizada, né? Então, por exemplo, e o dia que eu quiser chegar numa casa AN qualquer, saindo da casa 3, você vai ter que dar um punhado de passos para frente. Quantos? Não sei, depende desse N, né? Mas é só você comparar com os outros que a gente fez aqui, a quantidade de passos que você vai ter que dar é a diferença entre esses dois índices. Então, olha só, acabei de inventar uma formulinha para descobrir um AN qualquer. É você sair do A3 e multiplicar por Q elevado a N menos 3. Mas, de novo, seguindo o mesmo roteiro, a maioria dos livros não vai fazer isso, né? Todo mundo fica ali noiado, habitolado, achando que você tem que ter uma dependência extrema do A1 e da razão. Então, os caras vão te dar que a fórmula do termo geral da PG é assim, ó. Para você chegar num AN qualquer, saindo de um A1, chegar numa casa N do tabuleiro, saindo da primeira, você tem que multiplicar pela razão elevado a N menos 1. Mas aí eu repito, a forma poderia muito bem ser assim, ó, para você chegar numa casa N qualquer, basta eu sair de uma casa inicial qualquer e multiplicar pela razão elevado a N menos I, né? Mas aí imagine, você acabou de sair do ensino fundamental, né? Tá lá no primeiro ano do ensino médio. Aí você usa um material que vê essa matéria aqui no início do ano, né? Provavelmente vê o PA primeiro, você já está todo traumatizado, aí vem isso aqui. Uma forma que tem A, tem N, tem Q, tem I, aí você vai chorar, vai passar mal, vai querer ir embora, vai desistir, né? Então, os caras acabam colocando esse jeitinho aqui como se fosse obrigado a você sair do A1 e vezes Q elevado a N menos 1. Mas você sai do A que você quiser e multiplica por Q elevado a N menos o índice de onde você saiu, certo? Se você pensar assim, eu espero que a essa altura você já esteja pensando assim, porque a gente trabalhou exatamente essa ideia também na PA, né? Vou falar toda hora, o roteiro é o mesmo, a aula é a mesma, só que lá eu somava, aqui eu multiplico, tá?
Então você vai estar apto a fazer exercícios de maneiras às vezes mais longas e às vezes de maneiras mais curtas, tá? Então, por exemplo, de novo, imagina eu inventando uma questão para você. Escrevi essa questão lá assim, ó. Fiz uma PG aqui no rascunho, 3, 6, 12, 24, 48, a mesma que estava lá no slide anterior, né? Você não está vendo essa PG, né? Eu sei que você está vendo, né? Mas finge que você vai fazer uma questão, aí você só está vendo abaixo da linha azul. Aí eu escrevi isso aqui e pensei numa questão assim, ó. Tem uma PG que o A3 vale 12, que eu mesmo escrevi aqui, estou vendo que o A3 vale 12. Aí eu escolhi também o A7 para falar dele. O A7 vale 192, que eu estou vendo aqui. E eu quero te perguntar sobre o A9. Quanto que vale o A9? O A9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse termo aqui. Eu já sei que a resposta é 768. Tá? Então você também pode fazer isso. Escreve uma PG qualquer, né? Aí dá para você mesmo. Finge que você não conhece a PG inteira, mas dê para você mesmo a informação de 2 termos e pede um terceiro. Você já sabe qual que é a resposta. Cabe agora ver se você vai saber fazer a conta correta que vai te dar esse 768. Então, seguindo a ideia da aula da PA, se você fosse ver esse exercício numa sessão de um livro de exercício resolvido, né? Provavelmente estaria assim, ó. Você tem a forma do termo geral. Para chegar num AN, você sai do A1, multiplica por Q elevado a N menos 1. Aí, você insere essas informações aqui, ó. Para chegar no A3, já que ele te falou do A3, você sai do A1 e dá 2 passos para frente, né? Ou seja, vezes Q elevado a 3 menos 1, que vai dar 2. E para chegar no A7, você sai do A1 e dá 6 passos para frente, que é o vezes Q elevado a 7 menos 1. Tá? Aí você substitui os valores que você sabe. Você sabe que o A3 vale 12, o A7 vale 192. Você tem um sistema de equação para resolver com A1 e com Q. Né? São as suas duas incógnitas. Lembrando que ninguém te perguntou nem quem é o A1 e nem quem é o Q. Né? O objetivo aqui é saber o A9, mas é a volta que você vai ter que dar. E aí, se você quiser fazer pelo método da substituição, né? Sei lá, eu sugiro que você isole o A1 na de cima e substitui ele ali embaixo depois, né? Você vai ter que o A1 vale 12 dividido por Q ao quadrado e joga isso lá embaixo depois, tá? Eu vou fazer de um outro jeito mais rapidinho, mais incomum para você, mas só para você abrir os olhos para uma coisa. Muitas vezes a tia lá no fundamental, né, te ensina sobre o método da adição. Né? Você soma as duas equações. Aí rola umas coisas muito estranhas, né? Às vezes, quando eu dou aula fundamental, eu também ajo do mesmo jeito, dessas coisas que eu falo que é estranha. Aí chega aqui mais na frente, eu revelo verdades, né? Por exemplo, fala que você tem que multiplicar uma das linhas por menos 1 para depois somar. Olha, gente, pô, vai multiplicar por menos 1 para depois somar? Então é a mesma coisa de você ter subtraído desde o início. Se vale o método da adição, então também vale o método da subtração. É só você subtrair as duas linhas ao invés de somar as duas linhas. E por que não, então, vale também o método da multiplicação. Você multiplica as duas linhas. Ou o método da divisão. Eu vou dividir as duas linhas. Se isso é igual a essa coisa e isso é igual a esse troço, então dividir esses dois é a mesma coisa que dividir esses dois. Então eu vou dividir, mas como eu estou vendo que os números de baixo são maiores que os números de cima, eu vou dividir a de baixo dividido pela de cima. Tá? Eu não vou fazer de cima dividido pela de baixo, não. Eu vou fazer de baixo dividido pela de cima. Só para não dar fração, porque eu estou vendo que embaixo os números são maiores. Mas tanto faz, tá? Então você divide as duas linhas, olha como é que vai muito mais rápido. 192 dividido por 12, já fiz aqui, dá 16. E isso tudo dividido por isso, corto A1 com A1. O Q elevado a 6 dividido por Q ao quadrado dá Q elevado a quarta. Né? E se 16 é igual a Q elevado a quarta, você tira a raiz dos dois lados, você vai ter que a razão é 2. Né? Na verdade, poderia ser mais ou menos 2, tá? Deixei incompleto aqui, né? Lembra aqui, mais ou menos 2. Tudo bem?
Mas se você fosse fazer pela substituição, talvez você gastaria um passo a mais aí, né? Porque é o tal negócio. Eu sempre prefiro fazer primeiro do jeito que provavelmente você pensaria, né? Não adianta eu mostrar o melhor jeito, mais rápido de tudo, se vai ser um jeito que é muito incomum para você e você não vai acabar usando, tá bom? Mas eu usei isso aqui só dessa vez, porque talvez você nunca tenha visto que dá para dividir as duas equações, né? Talvez você pense até hoje que só podia somar, então pode dividir também, tá? Mas eu usei só dessa vez para você ficar sabendo mesmo. Aí você agora que sabe que a razão é 2, né, ou menos 2, você vai lá e substitui ela numa das duas linhas. Eu vou substituir na linha de cima porque os números são menores, né? Então eu substituo ali, ó, mas eu vou substituir 2 ou menos 2. Nesse caso aqui, tanto faz, porque você vai levar ao quadrado, né? Então, na hora que você levar 2 ao quadrado dá 4, se você levar menos 2 ao quadrado dá menos 4, né? Não tem problema. Mas se fosse elevado a ímpar, aí pode ter certeza que ia ter alguma informação melhor para te ajudar aí, para você saber se você ia ficar com a razão positiva ou com a razão negativa, tá? Então, 12 é igual a 1 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, passa se dividindo, descobriu que o A1 vale 3. É realmente, né, pelo meu rascunho aqui, o A1 vale 3 mesmo. Então, até aqui, tudo caminha bem. Aí, eu vou pegar ali de novo, vou calcular agora o A9. Quem é o A9? Agora eu já tenho a razão 2 e o A1 3. Então, como é que eu descubro o A9? Eu saio da primeira casa do tabuleiro e dou 8 passos para frente. Então, o A9 vai ser o A1, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a 8. Né? Aí 2 elevado a 8, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 256 vezes 3 vai dar aí o seu 768, que é aquilo que eu já estava esperando, certo? Então esse talvez seria o caminho que você fosse ver aí num exercício resolvido, né, de livro didático e tal. Talvez sua resolução poderia ter ficado um pouquinho maior ainda se você não tivesse feito o método da divisão, né? Se você tivesse feito o bom e velho isola e substitui, né? Eu isolaria, por exemplo, aqui o A1, eu falaria que 12 dividido por Q ao quadrado é o meu A1. E aí estaria substituindo isso aqui embaixo, né? Aí talvez você gastaria 2 linhas a mais de conta aí, né? Mas seria isso. Agora, como você é um aluno Moca, né? Eu já te mostrei que não existe essa dependência exagerada do A1. A gente pode pensar que é um jogo de tabuleiro e você pode estar em qualquer casa. Então eu vou fazer o mesmo exercício aqui agora, só que, né, usando mais o nosso estilo, do mesmo jeito que eu fiz no vídeo de PA. Eu vou colocar lá, tá? IAPG, o A3 é 12, a 792, quanto que vale a 9? Mas eu vou fazer assim, já que eu já tenho informação sobre o A3 e sobre o A7, eu vou fingir que eu estou no jogo de tabuleiro, tem essa fórmula aí, mas eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço para chegar no A7 saindo do A3? Como? Dando 4 passos para frente. Eu poderia chegar no A3 saindo do A7, aí você tem que dividir, né? Você tem que dar 4 passos para trás, mas aí vai dar divisão, vai dar fração, né? Então vou mandar para frente mesmo. Por que que eu fiz essa escolha de chegar no A7 saindo do A3? Porque são os números que eu tenho. Para que que eu vou chegar num AN qualquer que eu nem sei quem é, saindo do A1 que eu nem sei quem é? Usa esses dois, pô. Aí você vai ter que o A7 vale 192, o A3 vale 12. O Q elevado a 4, né? Passo 12 dividindo 16 a quarta, pronto, tá aí o seu Q igual a 2, né? Na verdade, de novo, mais ou menos 2, né? Tá vendo? Você não pensa em sistema, você não pensa em isolar, média divisão, não, você joga com o tabuleiro, né? É o seu joguinho do tabuleiro lá, bonitinho, tranquilinho. Agora, como é que eu vou fazer para chegar no A9? Ué, eu posso sair do A3 para chegar no A9, porque eu já sei o A3. Eu posso sair do A7, porque eu já sei o A7. Eu vou preferir sair do A7, porque aí está mais perto do A9. Eu dou poucos passos, né? Eu dou menos passos. Se eu fosse sair do A3, eu ia ter que dar, né? Para chegar no A9 sendo A3, eu tinha que dar 6 passos, né? Aí talvez até você levar a 6 vai ficar uma conta muito grande, talvez vai precisar de um rascunho, né? Aqui levar a 2 é mais de boa.
Então o meu A9 vai ser o A7, que é 192, vezes a razão, que é 2 ao quadrado. Então vai dar 192 vezes 4, que vai dar o mesmo 768 que a gente já esperava. Tá? Então, para você ver aí que, né, você pode pensar de outro jeito e, se você quiser, né, quando você estiver fazendo aí seu estudo para rever, você assiste 10 primeiros minutos da nossa aula de PA, os 10 primeiros minutos da aula de PG. Você vai ver que o roteiro é idêntico. Eu dou o mesmo exercício, assim, tirando que um é PA, outro é PG, né? Mas eu dou o mesmo exemplo de exercício, que eu te dou 2 termos, peço um terceiro, resolvo primeiro do jeito tradicional, depois resolvo do jeito aqui nosso da casinha do tabuleiro, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Então, se um tiver bem firmado na sua cabeça, todos estarão, tá? Se uma matéria estiver bem firmada, a matéria da PG também vai estar. Então, seguindo o mesmo roteiro da PA agora, para a gente finalizar, vou colocar esse exercício aqui, ó, outro tipo de exercício comum. Sabendo que x menos 4, 2x mais 4 e 10x menos 4 são termos consecutivos de uma PG, calcule o valor de x. Então ele está falando que, aí dei spoiler, está falando que esses 3 termos aqui são termos de uma PG. Existem propriedades que você pode usar que eu não quis ensinar, que são propriedades que diz assim, ó, numa PG, se você pegar assim um termo, todo termo é igual à média geométrica dos 2 termos que estão equidistantes a ele. Vixe! Por exemplo, se você escolheu 12, na PA eu ia falar que 12 é a média desses 2. Você soma e divide por 2. Média aritmética. Agora é a média geométrica. Como que é a média geométrica? Ao invés de você somar os termos e multiplicar pela quantidade... Ó, ao invés de você somar os termos e dividir pela quantidade de termos que você somou, você multiplica os termos e tira a raiz com índice igual à quantidade de termos que você multiplicou. Então assim, média geométrica entre 5 números. Você multiplica os 5 e tira a raiz quinta do resultado. Então a média geométrica entre 2 termos, você multiplica 2 e tira a raiz quadrada. Tá? 6 vezes 24 dá 144. Tira a raiz quadrada, dá o 12. Porque o 6 é 1 antes e o 24 é 1 depois. E se você pegasse o 3 com 48, que é 2 antes com 2 depois, também vai dar. 3 vezes 48 dá 144, dividido por 2, ó, tira a raiz quadrada, dá 12. Tá? Mas eu não quero que você... Quer dizer, você pode saber isso, óbvio, né? Mas eu não quero que você dependa de saber isso para fazer um exercício desse. Basta você usar aquela nossa filosofia que a gente já tinha trabalhado antes, que é pensar que a razão é sempre igual à razão. Isso é óbvio. Razão sempre igual a razão, árvore sempre igual a árvore, moca é igual a moca, né? Isso é óbvio. E como é que você calcula a razão? Dividindo 2 termos seguidos. Se você pegar o A2 e dividir pelo A1, é a razão. Se você pegar o A3 e dividir pelo A2, que também são 2 termos seguidos, também é a razão. Então o resultado dessa divisão tem que ser igual ao resultado da outra, porque tudo isso é a razão. Aí você substitui esses termos aí, né? O A2 é o 2x mais 4, o A1 é o x menos 4, né? Substitui todo mundo, acabou a matéria de PG. Você ganhou uma equação que tem x e pronto. Agora virou ensino fundamental, né? Nesse caso aqui virou 9º ano, porque vai cair numa equação de 2º grau. Você vai multiplicar cruzado, né? Aí você vai ter aqui, ó, isso vezes isso, igual a isso vezes isso. Esses 2 parênteses iguaizinhos você pode fazer a distributiva ou fazer o produto notável. Aqui você faz a distributiva, né? Aqui eu nem vou ficar descrevendo muito não, porque é só fazeção de conta, né? Você vai abrindo tudo aí, vai somando os termos semelhantes, passa tudo para o primeiro membro, você vai cair nessa equação aqui. Você não precisa tirar delta, né? Você pode só colocar em evidência aqui o 6x, fica 6x que multiplica x menos 10, né? Ó, 6x quadrado dividido por 6x dá o x, e 60x dividido por 6x vai dar o 10. Aí, quando você tem a conta de vezes dando 0, né? Se você tem isso vezes isso dando 0, para uma conta de vezes dar 0, quer dizer que esse cara é 0 ou esse cara é 0. Se o 6x for 0, quer dizer que o x é 0, né?
Ou então, se o x menos 10 for 0, quer dizer que o x é 10. Então, tá aí suas duas respostas, 0 e 10. Mas, espera aí, será que as duas são válidas? Perdão. Volta ali na PG e troca o x por 10 e troca o x por 0 e vê o que acontece. Tá? Por exemplo, se você trocar o x por 0, volta lá na PG, troca o x por 0, vai dar 0 menos 4, 2 é 0 mais 4 e 0 menos 4. Então, essa PG vai ficar menos 4, 4, menos 4. É uma PG que você está multiplicando por menos 1, né? Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Vezes menos 1, menos 4. Vezes menos 1 daria 4. Vezes menos 1 daria menos 4, né? E aí não serve, porque ele falou que ele quer que a PG tenha termos positivos. Então, deve ser com x igual a 10, né? Se não der também, a solução é vazio. Tudo bem? Vamos ver com x igual a 10. Se você trocar de todos os x por 10, você vai ter a PG 4, 24, 96, né? Porque aqui, ó, o 10 menos 4, 6, 24, 96. Parece bom, ficou tudo positivo. Vê se enquadra mesmo, vê se bate mesmo. Ó, de 6 para 24, o cara multiplicou por 4. E de 24 para 96, o cara multiplicou por 4 também. Então, realmente, ficou uma PG bonitinha de razão 4. O cara poderia ter perguntado quem é a razão, né? Mas não, ele perguntou quem é o x. Então, o x em questão é 10, tá? Cuidado, cuidado, precisa fazer essa treta toda para descobrir o x. E a pergunta do cara é quem é a razão. Aí a razão, então, na verdade, seria 4, né? O x seria só o meio do caminho para você finalizar a questão. É entendido, gente? Certo, certo, tranquilo, de boa? Então, é isso, tá? Tem aqui a parte de classificação, só para matar meia horinha de vídeo aí, ó. Existe aqueles casos então, que quando a PG for negativa, a gente fala que a PG é oscilante, porque olha só, se você vai ficar multiplicando os termos da PG por um número negativo, então o sinal dos termos vai ficar trocando toda hora, né? Então, por exemplo, você vai multiplicar por menos 2. Aí você pega 1, multiplica por menos 2, dá menos 2. Aí continua, aí dá mais 4, menos 8, mais 16, menos 32. Fica oscilante, que a gente chama. Se você multiplicar por 1, se a razão for 1, a PG é constante. Essas outras coisas aqui, eu não vou dar muita atenção aqui. Deixa quando for a hora delas aparecerem para a gente dar mais atenção. Que é quando você tem razões, por exemplo, menores do que 1, né? Razões menores do que 1, mas assim, positivas, né? Mas aí depende se os termos são positivos, são negativos, né? Se a razão é maior que 1 e os termos são positivos ou se for negativo, é muita coisa. Então, eu nem vou dar muita atenção para esses casos aqui, não. Deixa para quando a gente for realmente estudar coisas especiais que acontecem com essas PGs. Aí eu dou um toque melhor sobre o que acontece se a razão estiver entre 0 e 1, se a razão for maior que 1, coisas assim, beleza? Pessoas, no próximo vídeo a gente faz, então, segue o mesmo roteiro, falar de soma, falar de notação especial, igualzinho eu fiz também no segundo vídeo de PA, tá bom? Mas por hora a gente fica aqui, você vai aí lavando a sua mão, se puder você fica em casa, e é isso, tá joia? Abraço a todos, né? Vai ter o spoiler aqui do final, vamos pular tudo para chegar na parte que eu desligo minha webcam. E é isso. Valeu, abraços, até e fui. Tchau, tchau.